Sabia que a inteligência artificial pode vir a substituir o seu trabalho nos próximos anos? Não, isto não é um exagero. Da caixa multibanco ao tradutor profissional, esta tecnologia está a evoluir mais depressa do que pensamos e já está a transformar setores inteiros. Neste vídeo, vamos revelar os 15 empregos mais ameaçados pela IA até 2025. Fique conosco, porque também vamos dar-lhe dicas para não ficar para trás nesta revolução no mercado de trabalho. Está pronto para descobrir se o seu emprego está na lista? Vamos a isso. Comecemos pelas caixas em lojas de retalho. Imaginem, estamos em 2025, entram num supermercado. Em vez de longas filas de espera e caixas humanos, encontram máquinas automáticas que tratam das vossas compras. Esta transformação já está em curso e nada indica que vá parar. As caixas automáticas revelaram ser uma solução eficaz. Funcionam sem interrupção, não precisam de pausas e reduzem os custos de exploração. Para os clientes, fazer compras torna-se rápido e fácil. Além disso, estas máquinas não cometem erros de troco e não precisam de formação contínua. As empresas veem nisto um investimento rentável a longo prazo, pois os custos com o pessoal diminuem. Mas esta evolução não é apenas tecnológica, é também social. Embora alguns ainda prefiram a interação com um caixa humano, a maioria dos clientes privilegia a rapidez e a comodidade. Isto coloca os caixas humanos numa posição delicada. Embora alguns sejam redirecionados para outras funções, a tendência é clara: as máquinas estão a tomar o seu lugar. Dentro de alguns anos, os supermercados e as lojas poderão funcionar com uma mão de obra humana quase inexistente para esta função. Este é apenas o início da revolução tecnológica no comércio. Em segundo lugar, o apoio ao cliente. Antigamente, ligar para o apoio ao cliente significava falar com uma pessoa real, que muitas vezes tinha de gerir várias chamadas ao mesmo tempo, manter a calma e responder às mesmas perguntas, vezes sem conta. Hoje em dia, esta experiência está a mudar radicalmente graças aos assistentes virtuais e aos chatbots. Estas tecnologias podem resolver problemas simples instantaneamente e lidar com pedidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não se cansam, não precisam de fazer pausas e são muito mais baratos. As empresas estão a adoptar estes sistemas com entusiasmo, pois permitem-lhes reduzir consideravelmente o número de funcionários necessários para esta tarefa. Embora os pedidos mais complexos ou os clientes insatisfeitos ainda exijam a empatia e a criatividade de um ser humano, a quantidade de tarefas que podem ser automatizadas é impressionante. Isto significa que muitos empregos no apoio ao cliente estão destinados a desaparecer. Até 2025, a maioria das interações básicas com as empresas serão provavelmente totalmente automatizadas, deixando para os humanos apenas os casos mais delicados. 3. Introdução de dados e tarefas administrativas. A introdução de dados e as tarefas administrativas, embora exijam precisão, são frequentemente monótonas e repetitivas. Tradicionalmente, estas tarefas eram realizadas por seres humanos, mas a inteligência artificial demonstrou a sua capacidade de as gerir com uma velocidade e precisão impressionantes. Por exemplo, um sistema de IA consegue processar quantidades enormes de dados em segundos, o que levaria horas ou até dias a um humano. Além disso, a automatização reduz consideravelmente os erros. Uma máquina não se distrai, não se cansa e não precisa de fazer uma pausa para ir buscar um café e um pastel de nata. Consequentemente, muitas empresas consideram desnecessário continuar a alocar equipas inteiras a estas tarefas. Embora alguns argumentem que as máquinas só conseguem seguir padrões e que lhes falta flexibilidade, na realidade estão a melhorar rapidamente na sua capacidade de se adaptarem a diferentes contextos. A consequência inevitável
é que os empregos na introdução de dados e na área administrativa serão cada vez menos procurados. As empresas procuram, em vez disso, funcionários capazes de gerir sistemas automatizados e de realizar análises mais complexas. Em quarto lugar, as traduções básicas. A tradução foi durante muito tempo uma profissão prestigiada e procurada. No entanto, as ferramentas de inteligência artificial, como o Google Tradutor, evoluíram ao ponto de conseguirem lidar com traduções básicas com uma precisão impressionante. Estas ferramentas são rápidas, econômicas e acessíveis a qualquer pessoa com acesso à internet. Para textos simples, contratos padrão ou instruções técnicas, as máquinas já estão a substituir os tradutores humanos. Embora as traduções complexas, que visam captar as nuances culturais, o humor ou a poesia, ainda exijam perícia humana, tornou-se realidade que grande parte do trabalho de tradução já não requer um profissional humano. A tendência é de constante aperfeiçoamento desta tecnologia e da sua crescente acessibilidade. Isto significa que os tradutores humanos têm de se especializar em áreas onde as máquinas, ainda, não conseguem competir, como a tradução literária ou a interpretação simultânea. Mas até 2025, a tradução básica será um domínio praticamente dominado pela inteligência artificial. Em quinto lugar, fabrico e montagem. Nas fábricas, a revolução tecnológica não é novidade. Há décadas que as máquinas substituem os trabalhadores nas linhas de produção. Mas a inteligência artificial está a levar este processo a um nível totalmente novo. Os robôs inteligentes podem agora executar tarefas complexas com uma precisão incrível, da montagem de peças à embalagem de produtos. Estas máquinas não só são rápidas, como também podem trabalhar continuamente, sem necessidade de pausas. Para as empresas, isto significa custos reduzidos e maior produtividade. Mas, para os trabalhadores, significa menos empregos disponíveis. Os empregos que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis estão a desaparecer a um ritmo acelerado. Até mesmo trabalhos que antes exigiam alguma destreza manual são agora realizados por robôs com braços articulados que imitam os movimentos humanos. Embora isto possa parecer assustador, também abre novas oportunidades na programação e manutenção destas máquinas. No entanto, para aqueles que dependiam destes empregos, a transição será um desafio enorme. 6. Locutores e dobradores. A voz humana sempre foi uma ferramenta preciosa na criação de conteúdo audiovisual. Desde anúncios publicitários a dobragens de filmes, os atores de voz desempenharam um papel crucial. Mas a inteligência artificial está a começar a replicar este talento com uma precisão assustadora. Hoje em dia, as vozes geradas por IA conseguem imitar as entoações, os sotaques e as emoções humanas com uma qualidade tal que é difícil distingui-las das vozes reais. Isto tem implicações profundas para quem trabalha nesta área. Os anunciantes e os produtores de conteúdo podem agora criar vozes off em poucos minutos, sem terem de contratar um ator de voz humano. Além disso, as vozes geradas por IA são altamente personalizáveis, o que permite às empresas adaptá-las a diferentes públicos e contextos. Mesmo que ainda existam casos em que a autenticidade de uma voz humana seja preferível, a verdade é que a procura por locutores e dobradores irá diminuir consideravelmente até 2025. Este é um exemplo flagrante de como a tecnologia pode transformar até as profissões mais criativas. 7. Design gráfico básico. O design gráfico sempre foi um elemento essencial na criação de conteúdo visual para marcas, redes sociais e publicidade. Tradicionalmente, era preciso contratar um designer para criar tudo, desde o logótipo às publicações nas redes sociais. Mas com a chegada de ferramentas de IA, como o Canva ou o DALL-E, as regras do jogo estão a mudar. Estas plataformas
permitem aos utilizadores criar designs apelativos em poucos minutos, simplesmente selecionando estilos, cores e preferências específicas. Embora estes designs não tenham o toque criativo e único de um profissional experiente, são suficientes para muitas empresas e pessoas que procuram soluções rápidas e econômicas. Isto colocou em risco os designers gráficos inexperientes que antes realizavam tarefas simples e rotineiras. Se os projetos que exigem verdadeira inovação e originalidade continuarão a necessitar de talento humano, a realidade é que o design gráfico básico está a ser conquistado pela IA. Até 2025, esta tendência vai acentuar-se ainda mais, e apenas os designers que oferecerem algo verdadeiramente único e criativo terão uma vantagem competitiva. Em oitavo lugar, fotografia corporativa. A fotografia corporativa, aquelas imagens que mostram funcionários sorridentes em escritórios modernos ou produtos perfeitamente dispostos, é outra área em plena transformação, graças à inteligência artificial. Anteriormente, as empresas precisavam contratar fotógrafos para tirar essas fotos, o que implicava tempo, planeamento e custos consideráveis. Hoje em dia, as ferramentas de IA podem gerar fotos realistas e de alta qualidade sem a necessidade de câmaras ou estúdios. Essas tecnologias permitem criar imagens personalizadas para cada situação, desde retratos profissionais a ambientes de escritório totalmente fictícios. Embora essas ferramentas ainda tenham as suas limitations na captura de momentos únicos ou projetos artísticos complexos, são mais do que capazes de atender às necessidades básicas das empresas. Isso significa que os fotógrafos especializados nesse tipo de trabalho poderão enfrentar uma redução significativa na procura pelos seus serviços. Até 2025, a maioria das fotos corporativas padrão serão provavelmente geradas por IA, o que limitará os fotógrafos humanos a papéis mais especializados e criativos. 9. Jornalismo e redação básica. O jornalismo e a redação sempre foram essenciais para informar, educar e entreter. No entanto, as tecnologias de inteligência artificial estão a assumir cada vez mais a criação de conteúdo básico. Programas como o ChatGPT podem produzir artigos simples, resumos e relatórios em poucos segundos. Estas ferramentas podem analisar enormes quantidades de dados, identificar temas relevantes e gerar textos coerentes e bem estruturados. Isto representa uma ameaça direta para os jornalistas e redatores, que se concentram em notícias padrão ou conteúdos repetitivos, como comunicados de imprensa ou artigos de fundo. Embora o jornalismo de investigação e as narrativas que requerem um toque humano provavelmente permaneçam nas mãos de jornalistas, muitas empresas já estão a recorrer à automatização para reduzir custos e acelerar a produção. Até 2025, grande parte do conteúdo básico poderá ser gerado por IA, o que vai abalar a dinâmica deste setor. 10º. Analistas financeiros. A análise financeira sempre foi uma tarefa reservada a especialistas com domínio em números e estratégias. No entanto, a inteligência artificial tem se revelado incrivelmente eficaz nesta área. As ferramentas de IA conseguem processar dados financeiros, identificar padrões, prever tendências e gerar relatórios detalhados em apenas alguns minutos. Além disso, estas tecnologias são capazes de analisar múltiplas fontes de informação em simultâneo, algo simplesmente impossível para um ser humano. Como resultado, muitas empresas estão a adotar estas soluções automatizadas para reduzir custos e melhorar a precisão das suas decisões. Embora os analistas financeiros continuem a ser essenciais para interpretar dados em contextos mais complexos e desenvolver estratégias personalizadas, as tarefas repetitivas de baixo valor acrescentado serão totalmente automatizadas. Até 2025, os analistas terão de se adaptar a um ambiente onde as ferramentas de IA desempenharão um papel cada vez mais dominante,
deixando para os humanos as tarefas estratégicas e de consultoria. 11. Suporte técnico de nível básico. O suporte técnico sempre foi uma tarefa que exige paciência e conhecimentos técnicos para resolver os problemas dos utilizadores. No entanto, os avanços da inteligência artificial levaram ao desenvolvimento de assistentes virtuais capazes de resolver eficazmente os problemas básicos. Da configuração de um dispositivo à resolução de erros comuns, estes sistemas podem guiar os utilizadores através de etapas simples, sem intervenção humana. Esta automatização não só permite aos utilizadores poupar tempo, como também reduz consideravelmente os custos para as empresas que deixam de necessitar de grandes equipas de suporte para tarefas repetitivas. Embora os problemas mais complexos ainda exijam uma abordagem humana, a maioria dos problemas técnicos correntes pode ser resolvida pela IA. Até 2025, o suporte técnico de nível básico estará provavelmente quase totalmente automatizado, deixando apenas os casos mais complexos nas mãos de especialistas humanos. 12. Agricultura automatizada. A agricultura sempre foi um dos setores mais antigos e fundamentais da humanidade, mas não escapa à transformação impulsionada pela inteligência artificial. As máquinas agrícolas estão agora equipadas com sensores e sistemas de IA que lhes permitem realizar tarefas como a plantação, a irrigação e a colheita de forma autônoma. Estas tecnologias não são apenas mais eficientes, mas também podem trabalhar durante mais tempo sem interrupção, o que aumenta consideravelmente a produtividade. Para os agricultores, isto significa que precisam de menos mão de obra, especialmente para as tarefas repetitivas e fisicamente exigentes. Embora isto possa ser positivo em termos de custos e eficiência, também levanta desafios sociais e econômicos, particularmente nas comunidades rurais, onde os empregos agrícolas constituem uma fonte de rendimento essencial. Até 2025, a agricultura será um setor altamente automatizado, e aqueles que desejarem trabalhar nesta área terão de se especializar na utilização e manutenção destas novas tecnologias. 13. Revisão de documentos legais. A análise de documentos legais é uma tarefa tradicionalmente realizada por advogados, solicitadores e notários. Este trabalho exige muita atenção aos detalhes e a capacidade de detectar erros, inconsistências ou detalhes importantes em contratos e outros documentos legais. No entanto, a inteligência artificial está a revolucionar esta área. Ferramentas de IA dedicadas podem agora analisar contratos e documentos legais em minutos, identificar cláusulas problemáticas ou destacar potenciais riscos com impressionante precisão. Para as sociedades de advogados, isto significa uma economia significativa de tempo e dinheiro. Além disso, a IA reduz o erro humano e pode lidar com enormes quantidades de documentos simultaneamente, o que levaria semanas para uma equipa humana. Embora os advogados continuem a ser essenciais para interpretar a lei e fornecer aconselhamento estratégico, as tarefas repetitivas e básicas, como a verificação de contratos padronizados, serão cada vez menos realizadas por humanos. Até 2025, grande parte do trabalho de rotina em sociedades de advogados será realizado por sistemas de inteligência artificial, permitindo que os profissionais humanos se concentrem em questões mais complexas e estratégicas. 14. Gestão de estoques e logística. A gestão de estoques e a logística são áreas-chave para qualquer empresa, especialmente no comércio e na distribuição. Tradicionalmente, estas tarefas exigiam intervenção humana para monitorizar, planear rotas de entrega e manter o inventário atualizado. No entanto, a inteligência artificial tem se mostrado muito mais eficiente nestas tarefas. Os sistemas de IA podem rastrear o inventário em tempo real, prever necessidades futuras com base em padrões de consumo e otimizar rotas de transporte para poupar tempo e dinheiro.
Isto não só reduz os custos operacionais, como também minimiza erros como excesso de estoque ou rupturas de estoque. Para as empresas, isto significa mais eficiência e menos perdas. No entanto, para os trabalhadores que antes desempenhavam estas funções, isto traduz-se numa menor procura pelas suas competências. Até 2025, muitas tarefas relacionadas com a gestão de estoques e logística estarão totalmente automatizadas, e os empregos neste setor irão focar-se na supervisão de sistemas automatizados e na resolução de problemas complexos. 15. Tarefas educativas básicas. A educação é um pilar da nossa sociedade, mas mesmo este domínio está a ser profundamente transformado pela inteligência artificial. Hoje em dia, as plataformas de aprendizagem baseadas em IA já conseguem personalizar o ensino para cada aluno e adaptar o conteúdo às suas necessidades e ao seu ritmo de aprendizagem. Estes programas não só fornecem explicações claras e avaliações automatizadas, como também identificam as áreas em que os alunos precisam de reforço e oferecem-lhes um apoio direcionado. Os professores continuarão a ser essenciais para acompanhar os alunos, incentivar a sua criatividade e transmitir-lhes competências sociais. No entanto, as tarefas mais simples, como a correção de testes, a criação de exercícios e os primeiros feedbacks, serão automatizadas. Isso permitirá que os professores se concentrem em aspectos mais desafiadores e individualizados do ensino. Para os explicadores do ensino básico, por outro lado, a inteligência artificial representa uma concorrência direta. Até 2025, a maioria das tarefas repetitivas na educação serão realizadas por sistemas automatizados, deixando para o ser humano o papel de conceber experiências de aprendizagem mais ricas e significativas. A inteligência artificial está a mudar as regras do jogo. Muitas das profissões que conhecemos vão desaparecer, mas novas oportunidades vão surgir para aqueles que souberem adaptar-se. Não é a altura de ceder ao medo, mas sim de aprender, de nos formarmos e de colocar a tecnologia ao nosso serviço. Lembrem-se que o futuro não está escrito na pedra, e que são vocês que o moldam. Obrigado por nos acompanharem e até breve.